Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, 26ª porção, Parashá Shemini, que significa oitavo. Está em Vaikra, Levítico, capítulo 9, 1 até o capítulo 11, 47. Nós temos Haftará, referência nos profetas, em 2 Samuel 6, 1 a 7, 17, referenciando também 1 Samuel, capítulo 5, 6 e 7. Referência na Brit Hadashah, Atos, capítulo 10, 9 a 22, e os versos 34 e 35, aquele episódio lá que fala da inserção de Cornélio na comunidade israelita. E temos um salmo complementar de número 128. Queridos, a Parashá Shemini, ela começa discutindo os eventos que ocorreram no oitavo dia. Oitavo dia, Shemini, vem de oitavo. E nós sabemos que o número 8, tal qual o número 7, tem os seus significados. Sobretudo, um reinício de ciclo. Nós sabemos que os meninos, ao oitavo dia é circuncidado. Então, assim, isso reforça um novo ciclo. Então, o número 8, ele é cheio de significados. Nós não estudaremos hoje essa parte da gematria, mas só para que os irmãos atentem para essa questão do número 8. Então, começa discutindo esses eventos. O oitavo dia de quê? Por que oitavo dia? Oitavo dia de quê? Oitavo dia da inauguração do serviço do tabernáculo. Estava aqui agora preparando para que, após meses de preparação e antecipação, Arão e seus filhos fossem finalmente imbuídos ali, instalados como Kohanim, como sacerdotes, em um serviço que o Eterno já havia determinado. Aí nós temos um momento que Arão, ele abençoa todo o povo, é aquela bênção, certamente, de número 6, 22, Yevarech errado, Adonai veishmerer, com certeza, e aí todo o povo fica jubilante na presença do Eterno. Todavia, esse júbilo, essa alegria é interrompida abruptamente com a morte de Nadav e Abihu, que são consumidos pelo fogo e morrem no próprio Mishkan, no próprio tabernáculo, enquanto ali ofereciam Ketoret, incenso, sobre o altar. A Torá, ela declara que eles morreram porque ofereceram fogo estranho. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E, obviamente, tem comentários à exaustão aí pelos estudiosos da Torá. Depois nós temos aqui uma parte de impureza no final, uma parte que fala sobre a questão da impureza, e temos aí sobre a questão da alimentação, o que é kasher, ou seja, apropriado, e o que não é apropriado para alimentação no tocante aos animais. O Eterno dá ordens claras acerca de animais, acerca de aves e acerca de peixes. Então, aqui a instrução clara sobre aquilo que podemos comer e aquilo que nós não podemos comer. Então, sim, já falamos sobre isso, O Eterno se importa verdadeiramente com a nossa alimentação, sem dúvida alguma. E para isso, eu não vou falar mais sobre isso hoje, Eu recomendo aos irmãos, tem um vídeo lá no nosso canal, Sinagoga Israelita Messiânica, Vida ou Morte na Panela, a escolha é sua. Assistam esse vídeo, porque esse vídeo ele tem um ensino muito claro acerca da alimentação, no contexto correto, porque nós ouvimos muito, hoje pode comer qualquer coisa, porque Yeshua, ou Jesus, como falam aí, ele abençoou todos os alimentos e tal, e lá nós provamos pelas Escrituras que não é bem assim. Então, vida ou morte na panela, a escolha é sua, é o nome do vídeo. Então assistam lá, que tem toda a contextualização daquilo que podemos e daquilo que não podemos comer. Então eu vou focar aqui hoje, queridos, no aspecto mais elementar do nosso serviço a Adonai, que é a nossa vontade. A nossa vontade. Provérbios 16, 25, dentre outros, diz assim:
há caminhos que parecem certos ao homem, ao ser humano, contudo, ao final conduzem à morte. Preste atenção nisso. Há caminhos que ao homem parece direito, parece que está certo, mas ao final são caminhos de morte. Isso, queridos, isso tem tudo a ver com a nossa independência. É aquele negócio, né? Eu sei como fazer, eu faço do meu jeito. Então, do meu jeito que é o jeito certo? Não, definitivamente não. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Então, qual é o verdadeiro caminho? Qual é a verdadeira vontade? A vontade de Adonai é que é boa, perfeita e agradável. Nós temos isto estampado na palavra de forma clara e nós não podemos negligenciar. E aí, queridos, vem uma coisa que nós ouvimos muito, sobre a intenção. O que vale é a intenção. E aí nós falamos agora há pouco, de boas intenções, o inferno está cheio. Então, assim, a pessoa está se perdendo com boas intenções. A pessoa é sincera. Sinceridade por si só não vai garantir o sucesso da nossa empreitada com Adonai. Yeshua foi muito claro acerca disso. Ele fala de porta estreita e ele fala de caminho apertado. Hoje eu mandei um verso para todo mundo, um verso não, uma meditação, e aliás não tem um autor, eu peguei de um estudo que eu estava fazendo, onde diz que nós nos enganamos muitas vezes com aquilo que nós pensamos que é certo. Então nós temos que atentar para isso. Mais uma vez, a vontade de Adonai é que é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, ela é defeituosa. E nós sabemos que nós temos um coração tendente a fazer exatamente o contrário do que o Eterno nos manda. Tal qual o nosso filho, para os pais aí, nós damos um comando para o nosso filho, a primeira reação do filho é desobedecer. A coisa mais rara é uma obediência pronta. Para que nós consigamos uma obediência pronta, mistério se faz muito trabalho, muita educação, muita oração, muito tempo de ensino, para que tenhamos como resultado uma obediência pronta. Então, é natural, infelizmente, que ao darmos um comando, a tendência seja resistir. Isso é natural. Não é espiritual, mas é natural. E aí, obviamente, nós estamos querendo atingir o nível espiritual das coisas. Nós queremos ultrapassar essa linha da naturalidade e nos elevarmos a um nível tal qual Yeshua nos ensina. Yeshua, quando ele planifica a vontade do Pai, ele não suaviza absolutamente nada, muito pelo contrário, ele arrocha mais um pouco. Vocês estão pensando que adultério é ir para a cama com uma mulher? Não, adultério, se você olhar para uma mulher com a intenção impura, já é adultério. Vocês estão pensando que homicídio é matar, literalmente tirar a vida? Se você odiar o seu irmão, no seu coração, isso se equipara a homicídio. E dependendo do que falarmos, é uma ofensa tão grave para Adonai que é como se fosse também um homicídio. Aliás, nós temos aí assassinato de reputação o tempo todo, pessoas irresponsáveis que não têm compromisso com o Eterno ou pensam que tem algum relacionamento com o Eterno para ficar proferindo maldições sobre vidas de pessoas. Então nós temos que ter cuidado, queridos, muito cuidado. Não estou falando aqui de liderança, não, estou falando de um modo geral. Lashon Hará é o estudo da nossa próxima porção, Tazria Metzorá. O Eterno, ele punia prontamente ali, porque estava no princípio do ensino, falou mal de outro, ficou praticando Lashon Hará, queixando-se, enfim, murmurando, vinha aquilo que nós conhecemos como lepra, que na verdade é Metzorá, que é uma inflamação na pele, significando que era uma punição pelo falar de forma irresponsável. Então nós temos que ter cuidado com isso. E o nosso coração, queridos, como eu disse,
né? Ele se inclina para fazer a nossa vontade, a vontade da carne. E nós temos que pegar esse controle, né? E falar, não, aqui nós vamos no sentido do Rua, no sentido do Espírito, né? Para fazer a vontade de Adonai. Por quê? Porque nós temos um mestre que nos ensinou assim. Yeshua nos ensinou a depender do Pai. Quando falaram com Yeshua, mestre, eu vou te seguir por onde quer que vás, e Yeshua falou assim, então peraí, né? Os lobos têm os seus lugares, têm os seus covis, né? Tem isso, aquilo, eu não tenho aonde reclinar a cabeça. É isso mesmo que você quer? Ou seja, né, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Ele disse que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai. É isso mesmo que você quer? Não, Senhor, ok, tá bom, eu vou te seguir, mas o Senhor me permite então que eu sepute o meu pai? Não, o Senhor me permite que eu me despeça dos de casa? Ou seja, pessoas que querem colocar condições para Yeshua, e Yeshua foi muito incisivo na fala dele: deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. Ou seja, aqueles que não vigiam, aqueles que não têm intenção de ter a vida eterna, deixe essas pessoas cuidarem das outras. Porque nós temos algo muito superior para fazer, e obviamente são poucos os que vão aceitar essa empreitada. Então Yeshua não suavizou nada, muito pelo contrário. E aliás, se ele tivesse suavizado, conforme eu disse na meditação de hoje, né, ele não teria sido transfixado, ele não teria sido morto no madeiro, né? Ele foi morto porque incomodou, ele mexeu com o ego, com a vontade das pessoas. E é isso, ou é disso que se trata a porção de hoje, sobretudo no aspecto de intenção e ação daqueles que pensam que podem agir conforme o coração, né? E ainda dizem de forma romântica, né? Não, eu estou seguindo o meu coração me levou a fazer tal e qual coisa, né? Ledo e engano, nosso coração é corrupto e enganoso. O único padrão, queridos, eu falo isso aqui todas as vezes, o único padrão absoluto que nós temos de plena segurança chama-se Torá, chama-se instrução, chama-se orientação, chama-se a palavra do Eterno. É o nosso único porto seguro em termos de aquilatar se o que estamos fazendo de fato vai agradar a Deus ou não. Qualquer coisa que fizermos fora desse padrão absoluto, o Eterno chama de trapos de imundície. A vossa justiça, você está achando que você é justo? Essa justiça sua para mim são trapos de imundície. E trapos de imundície são panos de menstruação, para quem não sabe. Essa é a nossa justiça para o Eterno. Ou seja, um nada, algo abominável. Essa é a nossa justiça. Por quê? Porque nós temos um padrão de justiça que é o dele, e nós temos que buscar fazer e agir dentro deste padrão. Então, queridos, atentemos para isso. Nós estamos aqui no 8º dia, inauguração do Mishkan. O Mishkan, eu já disse, o tabernáculo, ele foi feito com um fim didático. Mais uma vez, Romanos 15:4. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela perseverança e paciência, nós tenhamos esperança. Ou seja, perseveremos, sejamos pacientes, sejamos diligentes com tudo que foi escrito, porque está nos ensinando algo. Nós estudamos fracionalmente as porções de forma semanal, para que nós tenhamos aí o prazer, né, o privilégio de termos toda a Torá estudada no ano, né, de forma mais ampla possível. O Heitor outro dia perguntou por que nós não estudamos a Brit Hadashah, os outros livros, e só a Torá. Não, a Torá ela é estudada conectada a todos os outros livros, ou seja, nós estudamos de modo geral toda a palavra do Eterno, toda a instrução do Eterno, de Gênesis, Bereshit até Juliana, Apocalipse, de forma plena, de forma integral. Todos os princípios são estudados num ciclo anual. Baruch Hashem por isso. Então, querido,
O Eterno, Ele mandou construir um tabernáculo, já falei isso várias vezes, com fins didáticos. Por quê? Porque através dos ritos cerimoniais, através da composição do tabernáculo, móveis e utensílios, tudo nos ensinasse. Ou melhor, tudo nos ensina. Tudo nos ensina. Então isso é uma metodologia didática, né? Deus, Ele poderia ensinar as coisas espirituais partindo do conhecido para o desconhecido, do visível ao invisível, do material para o espiritual. E é exatamente isso. Quando nós vemos algo, vemos um candelabro, qual é o significado do candelabro? Né? Nós falamos no estudo da semana passada sobre a chama que tinha que permanecer acesa. Qual era o significado dessa chama diuturnamente acesa? Isso tem tudo a ver conosco, isso tem tudo a ver com a nossa vida de consagração. Aquilo que nós estamos fazendo, vivendo, planejando, tem sido constante. Nós temos dependido do Eterno para isso, estamos seguindo o nosso próprio curso. Então, queridos, tudo isso tem um fim didático. Ponto 2. O Eterno mandou construir o tabernáculo para Israel ter essa prova física, material, da presença dele, da presença de Adonai. Farei um tabernáculo para que eu possa habitar onde? Em nós. Né? Então, o termo aí não é no meio de vós, no nosso meio, para habitar em nós. É muito mais profundo. Então, ele usa ali algo físico, material, para ensinar o espiritual. Né? E diga-se que o modelo desse tabernáculo foi mostrado para Moisés, está lá em Hebreus, onde atesta que esse tabernáculo está no céu. E aí hoje, né, pelo estudo de todas as escrituras, sobretudo pelo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, nós sabemos que Yeshua, ele está lá nesse tabernáculo celestial, ministrando junto ao Pai, intercedendo por nós ainda. Ou seja, Yeshua foi muito claro, Mateus 15, a partir do verso 7, nem o Yud, ou um Kodes, ou seja, a tradução aí, um tio ou um traço se passará da Torá, até que tudo se cumpra. Ou seja, ele cumpriu uma parte, sim, a parte do sacrifício pelo pecado ele cumpriu, né? Mas tem tantas outras coisas que ainda faltam. O processo de Kedushá, que nós falamos agora há pouco, de santificação, esse processo é nosso, esse processo compete a nós. Né? E aí o que se apregou aí fora? Não, nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Né? Yeshua ou Jesus já fez tudo por mim. Gente, essa é a maior mentira de todos os tempos. O sacrifício de Yeshua, ele nos justifica. Quando eu disse que a nossa justiça são como os trapos de imundícia para o Eterno, a única justiça que o Eterno aceitou foi a de Yeshua. Por quê? Porque foi feita com a kavaná correta. Por quê? Porque foi feita por alguém que efetivamente dependeu e o obedeceu em todas as coisas. Agora, nós continuamos rebeldes, independentes. Como que o Eterno vai aceitar a nossa justiça? E aí, como também conciliar isso? Ou seja, bom, se é assim, ninguém se aproxima do Eterno, é verdade? Por isso é que nós falamos o tempo todo. Nós estamos aqui hoje, nós nos aproximamos do Eterno, única e exclusivamente pelos méritos do Mashiach e Yeshua. Não fosse isso, nós estaríamos totalmente marginalizados. Diga-se o termo marginalizados, nós estaríamos à margem, nós estaríamos jogados para escanteio. Mas Baruch Hashem, que ele providenciou um meio de reconciliação, que é exatamente o sacrifício do filho dele. Agora,
o filho dele, no aspecto da lei, né, a alma que pecar essa morrerá, nesse aspecto da lei, ele paga isso por mim, e agora eu estou livre para fazer o que eu quiser, assim? É óbvio que não, né? Óbvio que não. A partir do momento que ele faz isso por mim, né, eu começo agora no meu processo de santificação. E aí a palavra é clara também acerca disso, né? Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá Adonai, ninguém. Então, queridos, essa é a importância do tabernáculo, né? Quando nós temos algo visível, fica mais fácil de nós compreendermos o invisível, a norma subjacente, aquilo que está por trás. O que o Eterno quer dizer com o candelabro, com a menorá? O que significa? O que o Eterno quer dizer com os pães da proposição? O que o Eterno quer dizer com a arca da aliança, ou a arca da presença? Enfim, a mesa. Cada item tem o seu significado pedagógico para nós. Razão número 3, por meio desses tipos e símbolos, né, o Eterno anunciou ao seu povo a sua glória e aquela que viria, ou seja, ensinando ali sacrificialmente como os pecados seriam remidos, né? Ele aponta para um sacrifício absoluto lá na frente, que é, obviamente, o sacrifício de Yeshua. Então, quando uma pessoa chegava ali com um sacrifício, com um animalzinho, né, uma ovelha, enfim, um carneiro, ele colocava a mão sobre o animal, confessava os seus pecados, né, degolava o animal, sacrificava o animal ali, e aí fazia-se todo o rito do tabernáculo. Isso então apontando para a glória futura, que seria o sacrifício de Yeshua. Nós já falamos sobre isso várias vezes também. E por fim, por meio do tabernáculo, o Eterno poderia ensinar ao nosso povo, nos ensinar sobre o conflito que paira até hoje, e só vai acabar por ocasião do fim do reinado milenar de Yeshua, que é o conflito entre a santidade de Adonai e a nossa natureza pecaminosa. Então, o objetivo do tabernáculo é fazer com que reconheçamos que de fato, né, nós somos absolutamente miseráveis no aspecto de justiça própria, no aspecto de achar que sabemos fazer do jeito certo. Queridos, se nós não estivermos fincados, alicerçados, arraigados na Torá dele, né, nós estamos perdidos. Esse é o padrão absoluto, e vamos provar isso hoje com vários episódios. Então, queridos, esse ditado de que o que vale é a intenção é um ditado popular, pagão, anti-Deus, anti-governo. Isso é um ditado de rebelde, né? Daquele que continua insistindo em agir por conta própria. Eu tenho boa intenção, quem é você para julgar o meu coração? Né? Típica frase daqueles que são independentes. Queridos, capítulo 9, verso 1: Ao 8º dia chamou Moshe, Moisés, a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante Adonai. E aí prossegue aqui com a ritualística até o capítulo 10, que ocorre 10, verso 1: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso
e trouxeram fogo estranho perante a face de Adonai, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante de Adonai e os consumiu, e morreram perante Adonai. E falou Moisés a Arão: isto é o que Adonai disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Queridos, nós temos duas coisas aqui. Primeira, a santidade, a justiça de Adonai, morte instantânea. Desobedeceu, morreu. E aí, um segundo aspecto que nos chama a atenção: a postura de Arão. Arão se calou. Agora vamos nos imaginar no lugar de Arão, com 2 filhos ali, servindo a Deus. Ele tinha acabado de consagrar a linhagem sacerdotal. Eles tinham acabado de ser investidos como Kohanim, como sacerdotes. Tinha acabado. Ou seja, estavam iniciando os seus trabalhos para Deus. E aí, mais uma vez, né? Não, eu estou fazendo para Deus. Ah, mas Deus pediu isso? Não pediu, mas o quê? Mas o quê? Toda a vontade de Deus já está estampada na sua palavra. Gente, pelo amor do Eterno, não inventem moda, né? Falamos isso sempre: onde a palavra do Eterno não tem voz, nós não temos ouvidos. Ou seja, nós não seguimos. Yeshua falou muito isso para os estudiosos da época, né? Vocês estão ensinando tradições de homens, ignorando o preceito sagrado, que é mandamento. Vocês estão fazendo a própria vontade de vocês. E foi exatamente aí que começa, né, Yeshua mexendo ali com o ego, né, daqueles que eram experts da lei, da Torá. Estamos falando de qualquer pessoa, queridos. Nós estamos falando dos mais estudiosos diante de Yeshua, né? Confrontando Yeshua muitas vezes, colocando em situações como se fossem ciladas, armadilhas interpretativas, como se ele não soubesse a essência da vontade de Adonai, como se ele não soubesse a essência do que é efetivamente andar na dependência do Pai. E quando nós, Yeshua nos ensina isso, quando nós interiorizamos isso e sabemos que a única forma de nós de fato permanecermos nesse precioso caminho é renunciando à nossa própria vontade, diga-se, negar-se a si mesmo, palavras de Yeshua: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua estaca e siga-me. Siga-me. Gente, são condições. É aqui que começa a caminhada. Já negou a si mesmo? Você ainda continua rebelde, fazendo sua própria vontade? Se for, você não está no reino. Você está em qualquer outro lugar, mas no reino você não está. Você já pegou a sua estaca de execução? O que é estaca de execução? Eu sigo esse caminho e eu mostro para todo mundo que eu estou seguindo esse caminho. É algo que eu decidi, é um compromisso que eu tenho com o Eterno. Doa quem doer, aconteça o que acontecer. Bom, e o terceiro passo é seguir Yeshua. Seguir Yeshua, queridos, não é um Yeshua adocicado. Não, é um Yeshua dependente do Pai, que chorou lágrimas de sangue por ocasião do momento de sua morte. Minutos que antecederam a sua morte, ele estava chorando lágrimas de sangue. E aí nós declaramos que o seguimos, mas é do nosso jeito. Eu quero o caminho de Yeshua, mas eu vou continuar transgredindo o Shabat. Eu quero seguir o nosso modelo de Yeshua, mas eu vou não atendo às santas convocações. Eu quero seguir Yeshua, mas eu não faço isso, eu não quero fazer isso ou aquilo para o reino. Ou seja, continuamos no caminho da rebeldia. Não se enganem, a porta é
estreita, o caminho é apertado. Yeshua deixa claro, são poucos os que se acertam com ela. Ou seja, não basta apenas uma decisão, tem que ser uma decisão totalmente comprometida com as nossas ações. Nós temos que desenvolver ações compatíveis com essa decisão, se de fato nós queremos entrar no reino. Devemos andar como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Yeshua andou só de duas formas: dependência, e porque ele era dependente, ele obedecia. Por quê? Porque Yeshua sabia que a raiz do pecado, queridos, chama-se independência. Nós pecamos quando somos independentes, é óbvio. Querem a causa do pecado? Eu costumo dizer, né? Existe o pecado e pecados. Pecado só tem um: independência. Esse é o pecado, que tem que ser extirpado. Quando fala que Yeshua, ele lança fora, ele tira o pecado do mundo, é esse pecado que ele está tirando do mundo, da independência. E a partir da independência, por quê? Porque ele é o pecado. Porque se nós não formos dependentes do Eterno, ou seja, se nós agirmos de acordo com os nossos próprios conceitos, nós vamos cometer pecados, transgressão em cima de transgressão. Então, esse conceito, ele é elementar nessa caminhada. Elementar. Queridos, vamos analisar agora a conduta de Nadab e Abiú, e partindo para Haftará os demais exemplos contidos na palavra do Eterno, diga-se, de Gênesis até Apocalipse, de pessoas que tinham boas intenções. Afinal de contas, eu sou muito bom, né? Eu tenho excelentes intenções. Bom, cada um deles, Nadab e Abiú, tomaram do seu próprio incensário. Preste atenção, o que aconteceu aqui de fato? Ora, o incensário era sagrado e do santuário, e não pertencia a eles. Existe uma forma correta de fazer, queridos. Existe a minha forma, a nossa forma e a forma correta de fazer. E nós vamos ver os exemplos quando a nossa forma se sobrepõe à do Eterno, porque afinal de contas, a nossa vontade é muito melhor que a do Eterno. Não é assim? É óbvio que não, mas é assim que nós agimos, muitas vezes. Outra coisa, ofereceram um incenso ao mesmo tempo, quando um só poderia fazê-lo, de forma simultânea. Os dois, cada um tomou o seu próprio incensário e ofereceram ali o incenso. Gutierrez, lembra para mim, por favor, Êxodo 30, de 7 a 10, por gentileza. Aqui, queridos, mostram que eles eram as pessoas erradas para manusear o incenso e apresentá-lo a Adonai. Essa tarefa era do pai deles, do sumo sacerdote. Arão queimará sobre ele. Presta atenção. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante Adonai, pelas vossas gerações. Não ofereceis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é Adonai. Presta atenção nessa leitura. Uma vez por ano. Em qual época? Yom Kippur. Ou seja, fizeram também na hora errada. Na hora errada.
era somente o dia da expiação, né, que o sumo sacerdote tinha autorização para levar o incenso para o Santo dos Santos. E mesmo assim, precisava passar pelo ritual da purificação primeiro. Então, queridos, são vários pontos que resultaram aqui, que foram infringidos, né, e resultaram na morte deles. Quinta razão, não procuraram seguir a palavra de Adonai dada a Moshe, e que Moshe, Moisés, obviamente, repassou a eles, ou seja, usurparam a autoridade, ignoraram a orientação da liderança, fizeram por conta própria. Sétima razão, ao queimarem o incenso, usaram fogo de outro lugar e não do altar, por isso foi chamado de fogo estranho. O sumo sacerdote era ordenado a queimar o incenso com brasas tiradas do altar de bronze, Levítico 16, verso 12. O fogo sobre o altar tinha descido da parte de Adonai e era mantido aceso perpetuamente, Levítico 6, versos 12 e 13, estudamos isso semana passada. Oitavo, agiram com a motivação errada e não buscaram glorificar a Adonai. Olha aqui o verso 3. Falou Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Uma atitude errada, ainda que seja com a motivação certa, glorifica a Adonai? Compreendem, queridos, o perigo da nossa intenção? Não há aqui na palavra, não há na Torá nenhuma menção de que Nadab e Abiú eram pessoas rebeldes, que eles não eram capazes, não é? Nada, nenhuma menção, ou seja, eles estavam qualificados para o trabalho. Todavia sucumbiram porque agiram na independência. E aí nós temos ainda a questão da influência do álcool. Os versos 9 e 10 deixam claro que eles estavam sob a influência do álcool, ou seja, a bebida ali acabou mexendo com a cognição, e eles tomaram ali uma coragem para fazer algo que o Eterno não havia determinado. É por isso que a palavra nos admoesta acerca do álcool. Queridos, não é proibido ingerir bebida alcoólica. A palavra, pelo contrário, a palavra autoriza em inúmeras ocasiões. Aliás, o próprio Yeshua transformou água em vinho, não em suco, em vinho. Paulo fala lá na Santa Ceia, no momento lá do Seder de Pêssah, que convencionalmente se chama de Santa Ceia, que acontece uma vez ao ano, por ocasião da festa de Pêssah, de Páscoa, que as pessoas estavam se embriagando. Como que suco de uva embriaga alguém? Não faz sentido. Então, nós temos todos os elementos. Provérbios fala lá da bebida forte, enfim, nós temos todos os elementos para afirmar que não há nenhuma vedação quanto a ingerir bebida alcoólica. O problema da bebida alcoólica está na embriaguez. Aqui fala para quando entrares na tenda da congregação, ou seja, quando estiver chegando à presença do Eterno. É como se eu bebesse e viesse aqui para ministrar. Isso vai modificar o meu intelecto de algum modo, isso vai afetar a minha cognição para que eventualmente eu não faça aquilo que Adonai tem para fazer, e eu acabo fazendo algo que o desagrade, exatamente porque toca nesse ponto. E o pior de tudo, o que resta claro, a 10ª razão, que é a questão da independência, ou seja, fizeram por conta própria e não atendendo aquilo que Adonai havia ordenado. Então, queridos, eles se aproximaram de Adonai de forma descuidada, arrogante, porque não buscaram glorificar o nome dele, inadequada, sem a
A reverência sem a reverência que o ato requeria. Então, é por isso que nós falamos muito aqui da questão da reverência, a forma como cultuamos. Nós viemos aqui para glorificar o nome de Adonai. Nós viemos aqui para entretenimento, para satisfação própria, para passar o tempo, para cumprir uma santa convocação de modo automático. Nós viemos aqui com um objetivo santo, de glorificar o nome de Adonai, de aprender mais da sua vontade, de declarar a nossa dependência para com Ele e, sobretudo, de que nós faremos o possível para andarmos na obediência. Bom, boas intenções. Ninguém nega, é inegável que Nadab e Abiú tinham boas intenções. Conforme eu falei, não há nada na palavra que os desqualifica como da linhagem sacerdotal. Não há nada. Eles tinham boas intenções, só que essas boas intenções acabaram levando à morte. Nós temos vários exemplos na palavra de boas intenções. A primeira delas aconteceu lá no Éden, as folhas de figueira. A intenção era boa, era cobrir a nudez, mas o problema estava, quem falou com vocês que vocês estão nus? Então agiram por conta própria, e aí o Eterno vem e faz da forma correta. Qual foi a forma correta de cobri-los? Sacrifício. Pecou, sacrificou e os cobriu com a pele do animal sacrificado. Então, queridos, boa intenção, está cobrindo a nudez, mas da forma incorreta, motivação incorreta, após um pecado tão grave, de declaração de independência. E aí o Eterno, como o Eterno olha para o interior, Ele sabe de fato o que se passa no nosso coração. Nós não sabemos. Aliás, o salmista tem uma oração nesse sentido: sonda-me e vê se em mim há algum caminho mau. Ou seja, numa autoanálise, a nossa tendência é nos liberar de qualquer culpa. Nós nos autoanalisamos e nós conseguimos razões, muitas vezes plausíveis, de autojustificação. Enquanto lá no fundo, bem no fundo, está a verdadeira razão de nós agirmos de determinado modo. Os dois jovens desprezaram a lei, porque havia instrução de como deveria ser feito, e desprezaram a liderança, o sacerdote. Exatamente, passaram sob as ordens de Moisés e do próprio Arão, oficiando no lugar de Arão, fazendo a vontade deles. Então, 10 pontos aqui que eles agiram de forma errada. Nos dias atuais nós vemos o mundo cristão desprezando as instruções, a lei, e o sacerdote, o sumo sacerdote Yeshua, dá testemunho da lei. Aí com boa intenção de que nós vamos guardar o domingo porque o mestre ressuscitou no domingo. E no tempo deles, Exatamente. Aí começa a apresentar uma outra vontade. Não, a vontade do Eterno é esta, mas a minha vontade é melhor. Qual que é a diferença? O Eterno falou que é o Shabat, mas qual que é a diferença? Vamos guardar o primeiro dia da semana. Assim, é impensável, se for olhar, é algo absurdo. Então, queridos, esse sacrifício realizado lá no Éden para cobri-los, também apontava ali já para o sacrifício. Ali eles pecaram, declararam a independência para com Adonai. Adonai providencia um meio e já aponta para aquele que viria. Inclusive em Gênesis 3,15 ele promete aquele que viria, obviamente falando de Yeshua, que
promoveria a reconciliação do ser humano para com o seu Criador. Segundo exemplo de boas intenções, Caim. Caim cheio de boas intenções, né? Gênesis 4, verso 3. A intenção de Caim foi boa. Estava ali oferecendo, trazendo uma oferta para Deus. Também não fala que ele não trouxe do melhor para Deus. A questão estava na Kavaná, na motivação. Ele ofereceu o fruto da terra, ou seja, ele fez do jeito dele, mas acabou que isso, fazendo do jeito dele, pensando que o jeito dele era o melhor, ele se enraivece com o irmão. Por que Adonai está aceitando dele e não está aceitando o meu? Deveria ter feito com o irmão dele, então também levar uma. Claro. Deveria fazer diferente. Exatamente, é fazer diferente. Não, eu posso fazer assim. Se quiser, é isso aqui. Existe uma forma correta. Qual é a forma correta? Não é o que eu digo, não é o que fulano diz, o Beltrano diz, é a forma como o Eterno diz. Esta é a forma correta. Em seguida da história do ser humano, da nossa história, do nosso povo, nós temos ali mais uma boa intenção: a construção da Torre de Babel. E olha os argumentos. Não, vamos fazer algo que vai nos unir. Eu acho que dá para convencer qualquer um assim. Não, nós vamos permanecer unidos, fortes. Nós vamos fazer uma cidade aqui, uma torre que vai chegar ao céu. Você qual referência? Gênesis 11. Gênesis 11. O computador apagou aqui, só um minuto. Pega para mim, por favor. Peraí. O computador apagou aqui, o T parece que deu. Já eu corto essa placa, está voltando. Não, depois a gente troca ele. Está voltando aqui. Eu não percebi, senão eu teria visto a bateria diminuindo, eu já teria tomado providência. Acabei. Não, 4:3 de Caim. 4:3, Babel é 11:4. Então, queridos, olha a argumentação. Que mal há em nós queremos a unidade do povo? Que mal há nós queremos a comunhão, o viver em sociedade? Mas o que estava errado nesses argumentos? Qual era a ordem de Deus? Espalhar pela terra. Gente, interessante, né? Se Deus tivesse mandado fazer isso, eles teriam se espalhado. Mas como o Eterno mandou se espalhar, eles quiseram ficar juntos. Entenderam a situação? É porque a gente lê isso aqui e fala assim, mas de fato, que mal há? Estão querendo a unidade, estão querendo a comunhão, uma vida em sociedade pertinho de todo mundo, né? Os meus parentes, os meus amigos, os meus irmãos, está todo mundo aqui, né? Esse negócio está aconchegante. Essa não é a vontade de Deus. Deus deu uma ordem clara, que espalharia, né? O objetivo era difundir, né? O pacto do Eterno era para que fossem luz para as nações,
Isso desde o Éden. Desde o Éden. A partir do pecado, o objetivo agora era buscar essa reconciliação o mais breve possível. Eles queriam fazer as próprias leis mesmo, naquele momento ali. Tiveram uma boa intenção, mas não coincidia com a intenção de Adonai. E aí é que mora o perigo. Está em Gênesis 9. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Encher a terra. E aí eles quiseram ficar quietos. Tem uma texto aí que fala mais claro que isso aí, no sentido de ir mesmo. 7. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Exatamente, toda a terra, né? Toda a terra. E aí eles quiseram ficar quietos. Então, queridos, aquilo que nós produzimos pela nossa vontade, cuidado. Não negocie. Se é Shabat, o mandamento é Shabat. Não inventa moda. Pode ser qualquer dia. Se pudesse ser qualquer dia, o Eterno teria dito que poderia ser qualquer dia. Mas Ele elegeu o dia. Ele descansou. Ele abençoou. E Ele santificou. Gente, santificar algo é separar para uso exclusivo. Tudo o que está santificado tem um fim exclusivo, não pode ser usado para outra coisa. Então o Shabat ele foi santificado para quê? Para atender às santas convocações. No hebraico, queridos, festas, né, é moed ou moedim, né? Festas, moedim, festa, moed, são os encontros marcados, uma pré-agenda de Deus com o seu povo. E aí vem Levítico 23 e ele fala: e estas são as minhas festas. Não são festas de vocês, são as minhas festas. Santa convocação, ou seja, vocês estão intimados a comparecer. Gente, nós vamos ver aqui. Eu acho que hoje vai ultrapassar aquele horário que vocês cogitaram, sabe? Mas a importância da congregação do corpo nesse aspecto. Assim, eu fiquei maravilhado. Vamos seguindo. Em seguida, nós temos uma outra boa intenção. Nosso pai Abraão. O Eterno promete a ele: farei de ti uma grande nação. Ele olha para as circunstâncias. 90 anos, minha esposa, não quer não, 100 anos, minha esposa 90 anos. Como? Mais ou menos. Como? E aí, não, deixa eu dar um jeitinho para Deus. O agir de acordo com a própria vontade. E aí, vem Sara com o conselho, obviamente, Agar também consentiu, né? E aí nós temos um problema que impera até hoje. Aliás, o que está acontecendo hoje, né, literalmente, 6 de abril de 2024, ainda perdura, né, uma guerra onde essa ação independente gerou esta consequência. Olha quantos milênios, quanto tempo, né, isso se estende por causa de um único ato de rebeldia, de independência. Um único ato. Queridos, a confiança, o bitahon, a confiança em Adonai, ela tem que ser absoluta. É um dos requisitos da emuná. Emuná bitahon significa: eu confio plenamente, eu não duvido em absolutamente nada. Ele falou, ele vai fazer do jeito que ele falou. Aí entra aquele conceito lá de Hebreus, né? Exatamente, a gente quer aquilo materializado e nós muitas vezes não conseguimos vislumbrar, mas o interno, a confiança de que o Eterno vai fazer, eu sou inarredável com isso.
né? É isso que Ele espera de nós. Então aí nós temos, né, quando Abraão olha para a esterilidade, a idade da esposa, né, ele acaba concordando em Gênesis 16, versos 1 e 2, ele acaba concordando em fazer de outro jeito que não aquele que o Eterno havia planejado. Mais uma boa intenção. 1 Samuel, capítulo 13, versos 8 a 14. Essa passagem, queridos, relata o erro de Saul, né, ao oferecer sacrifícios a Adonai sem esperar pelo profeta Samuel. Samuel é que ofereceria o sacrifício. O que Saul faz? Não, está demorando demais. Está demorando demais, sei lá se ele aparece, né? Deixa eu mesmo fazer isso, né? Aquela coisa da correria, aquela coisa de querer que as coisas aconteçam sem observância das instruções. O Eterno investiu Samuel para isso, né? Saul, ele não foi ungido rei para fazer sacrifício, né? Mas ele arroga para si, ele usurpa a função de Samuel e faz o que não deveria fazer, e as consequências são terríveis também. 1 Samuel 13, 8 a 14. Enquanto Saul estava oferecendo o sacrifício, Samuel chega, né? E aí Samuel repreende Saul por sua desobediência, e aí ele dita o resultado. Olha o resultado da desobediência, o que custou a Saul? O reinado. Ele perdeu uma oportunidade ímpar por causa de um ato de independência. Na verdade não foi um só, eu vou explicar aqui, mas porque ele agia dessa forma. Ele queria fazer por conta própria. Tinha as instruções. O rei, ele seguia as instruções do profeta, é óbvio, né? Ele tinha a Torá como norma referencial, né? E aí ele acaba desprezando isso, né? E fazendo aí a própria vontade. Então, queridos, 3 coisas que Saul fez. Primeiro, né, esse primeiro aqui, foi se arvorar como sacerdote sobre Israel. Usurpou o cargo de Samuel, que era o sacerdote. A consequência, né, Samuel diz para ele: procedeste neciamente. Uma pessoa nécia é uma pessoa incauta, uma pessoa tola. Procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que Adonai, teu Deus, te ordenou. Adonai teria confirmado o teu reino em Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o seu reino. Já tem Adonai buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que Adonai te ordenou. Então, queridos, não tem esse negócio, eu sou o rei, eu sou o cara. Se eu não obedecer às instruções do Eterno, o Eterno tira daqui e coloca outro. É assim que funciona, simples assim. Não há insubstituíveis no reino. Não há protegidos no reino. Não se iludam, né? Tem gente que chega na frente do espelho e começa a se louvar. Deus está pegando um boi né, pelo fato de eu compor essa sinagoga. É alguma coisa assim. Um exemplo é o Uzias. Vou chegar lá, é o próximo. O segundo pecado ocorreu quando Israel guerreou contra os amalequitas. Pecado de Saul. Saul desobedeceu a Adonai, salvando o rei e o melhor do seu despojo. Falamos disso aqui outro dia. A ordem era: exterminem todos.
não pegue e não toque em nada. Aí ele poupa o rei e ainda se apropria dos despojos. E aí o verso é 1 Samuel 15:10, onde Samuel diz: o que Adonai também decretou: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas instruções. Então Samuel se contristou e chamou e clamou a Adonai durante toda a noite. Terceiro pecado de Saul, qual foi? Consultar uma feiticeira, uma necromante, uma adivinha, né? Naquele desespero, ele infringiu a Torá. Levítico 19:31, não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros, não os busqueis para não ficardes contaminados por eles, eu sou Adonai, o vosso Elohim. Levítico 20, verso 6, quanto aquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem e o extirparei do meio do seu povo. Levítico 20, verso 27, o homem ou mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto. Então, queridos, mais o pecado de Saul, né? Ele estava cercado ali pelos filisteus, Samuel morto, né? Então, nesse desespero, ele cometeu mais uma abominação. E essa é a lista dos pecados de Saul que o condenaram. Bom, agora nós temos aquele episódio de Uzá. 1 Crônicas 13, 2 Samuel 6. Narra que Davi, agora presta atenção nisso aqui, gente. De quem estamos falando? Nós estamos falando de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha uma intenção para lá de boa. Olha o que Davi quis fazer aqui, né? Davi estava determinado a levar a arca de Deus para Jerusalém. E aí ele contou com duas coisas. Primeiro, a intenção dele. Minha intenção é muito boa, deixa eu ver com o meu povo aqui. Gente, aqui eu estou querendo levar a arca de volta para Jerusalém, está tudo certo? Aí todo mundo, excelente, certinho. Onde que está o erro disso? De uma maneira correta de levar. Vamos ver, né? Colocaram a arca de Deus numa carroça nova, puxada por bois, e levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aô guiavam a carroça. Queridos, mais uma vez, o Eterno não nos permite saber a sua vontade para que nós a ignoremos. Vou repetir. Se nós estamos aqui aprendendo a vontade de Deus, a vontade de Adonai, é para que nós a cumpramos. Ele não nos permite aprender a sua vontade para que ela seja ignorada. Esta é a lição. Então, queridos, nós temos aqui uma atitude de Davi cheia de boas intenções, inclusive de usar, né? O próprio ato em si revela uma boa intenção. Mas vamos ver aqui, né? Ele não fez isso de forma deliberada. Ele foi incauto, negligente, e veremos também qual que é o ponto, né? Ou seja, ele ignorou as instruções de Adonai e também fez por conta própria. Como sabemos, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Esta é a frase que tem que latejar na nossa mente. O salário do pecado é a morte. Pode não acontecer a morte terrena imediatamente, mas com certeza ocorrerá a espiritual. Será extirpado, desarraigado. Toda falha, seja de propósito ou por ignorância ou omissão, traz consequências, e nós temos que lidar com elas. A palavra nos ensina, queridos, o tempo todo que nós não podemos brincar com o pecado.
né? Não podemos ignorar as orientações do Eterno. O Eterno nos dá essas instruções como uma proteção para que não aconteça conosco o resultado de uma eventual transgressão. Então nós temos que atentar para isso. Acontece o episódio então com Uzá. O que aconteceu? Os bois tropeçam e a arca começa a cair. Uzá toca na arca. Com qual intenção que ele tocou na arca? A intenção era boa. Olha, mas por que ele morreu? A instrução proibia que qualquer pessoa que não fosse levita e ainda da família dos coatitas tocasse na arca. Ora, mas Deus é muito severo. Que isso? Afinal de contas, a minha caiu. Qualquer um de nós justificaria isso aí facilmente. Porque a intenção foi boa. Então, queridos, nós temos que atentar para essas coisas. 1 Crônicas 15:2. Ninguém poderia levar a arca de Adonai, senão os levitas. Adonai os escolheu para carregarem e os servirem para sempre. Outra coisa, elas tinham que ser carregadas nos ombros, nunca em cima de uma carroça. Agora vejam aqui qual foi a falha efetiva de Davi. Primeira Crônicas 15:13. Leia por favor, quem achar. 1 Crônicas 15:13. Pois visto que não a levastes na primeira vez, Adonai nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos fora ordenado. Segundo nos fora ordenado. Então, queridos, mais uma vez, primeira lição: boas intenções não são suficientes para evitar o juízo divino quando nós negligenciamos essas instruções. Segunda lição: se nós queremos andar nos caminhos de Adonai, nós devemos nos consagrar, voltar a Ele, nos voltarmos a Ele, a sua palavra, Torá, instrução, orientação, que é a verdade. Yeshua fala, a oração de Yeshua, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Primeira lição: boas intenções não são suficientes para evitar o juízo divino quando negligenciamos as suas orientações. A segunda: se nós queremos andar nos caminhos dele, nós devemos nos consagrar e nos comprometer em obedecer a sua palavra. Interessante, 1 Crônicas 15:1, nós temos lá que Davi preparou um lugar especial para a arca de Deus e armou uma tenda. Essa tenda hoje, gente, Maria Lúcia falou disso outro dia aqui, essa tenda hoje é o nosso coração. É onde tem nós temos que deixá-lo pronto para receber, para carregar essa presença. Não esse coração que nos engana, mas um coração substituído, aquele que o Eterno promete lá em Jeremias 31, lhes tirarei esse coração de pedra e vos darei um coração de carne. Um coração, e darei ainda o meu Ruach HaKodesh, Ezequiel 36, 26 e 27, para que vocês consigam obedecer a minha palavra. E aí,
no nosso coração, nós temos que ter a disposição contínua de fazer a vontade dele, de abrir mão da nossa vontade. Terceira lição: a presença de Adonai não pode ser um acessório, não é um amuleto. Nós não podemos fazer as coisas de forma automática. Eu vou na sinagoga porque qualquer coisa que você justificar que não seja o atendimento à santa convocação e a glorificação do nome de Adonai, né, nós estaremos, qualquer um que fizer isso, estará, né, incorrendo em erro. Então, não pode ser um ornamento na nossa vida. É Betorran, tem que habitar em nós. Betorran. E aí, queridos, aqui a importância do corpo. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis, agora preste atenção, vê se vocês conseguem captar o sode desses versos. Não sabeis que sois santuário de Adonai e que o seu Rua habita em vós? Traduza isso para mim, alguém. Quem é o santuário? Quem habita? O Eterno habita onde? Hoje? Gente, preste atenção com o que eu vou falar agora. Preste atenção na leitura dos demais versos, para vocês captarem o soro disso aqui. Ezequiel 36, 26 e 27 fala que o Eterno daria a cada um de nós, presta atenção, a cada um individualmente, ele nos daria o Rua, o Espírito dele. Para quê? Para que nós andássemos em obediência. Betorran é: faça um tabernáculo para que eu habite onde? Em vós. Neles, em vós. Espera aí, não é habite em Moisés? Não é habite em Arão? Não é habite em Miriam? É em quem? Vós. Olhem o conceito de corpo aqui. Preste atenção agora no conceito de corpo. Eu habitarei neles. A presença do Eterno no corpo. Individualmente, cada um de nós recebe o Rua para o processo de santificação. Agora, uma vez santificados, nós glorificamos a Adonai por meio do corpo. Olha que coisa maravilhosa. Não sabeis que sois. Não é que é. Mas Paulo está falando de uma forma coletiva. Não. O sentido é muito maior do que isso. Vejamos também os outros textos. Não sabeis que sois santuário de Adonai e que o seu Rua habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Adonai, ele o destruirá, pois o santuário de Adonai, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 6,19. Ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Rua? Aqui cumprindo Ezequiel 36, 26. O vosso corpo é santuário do Rua, que habita em vós, o qual tendes da parte de Adonai, e que não pertenceis a vós mesmos. 2 Coríntios 6,16. Que acordo pode existir entre o templo de Adonai e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Elohim. Habitarei neles, Bitarrom, habitarei neles, e entre eles caminharei, serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Isso aqui, gente, é 2 Coríntios 6,16, repetindo a Torá. Habitarei neles, Bitarrom, e entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, coletivo aqui. Efésios 2:21. Nele o edifício inteiro, olha aí, o edifício inteiro, bem ajustado,
cresce para ser um templo santo para Adonai. Olhem a preciosidade. Cada um de nós recebe o Rua para a santificação pessoal, uma vez no processo de santificação. Nós, como corpo, somos o templo. Nós, como corpo, recebemos a presença. Nós, como corpo, nos edificamos, bem ajustados para sermos, como corpo, um templo santo para Adonai. Efésios 2:22, olha aqui, no qual também vós, aqui Paulo acaba com qualquer dúvida acerca do conceito de coletividade, de ser só uma força de expressão. Olha aqui, no qual também vós, juntos, coletivo, sois edificados para a morada de Adonai em espírito. Então, juntos, coletivo, congregação, carral, sinagoga, assembleia. 1 Timóteo 3,15. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem se comportar na casa de Adonai, que é a congregação do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Hebreus 3,6. Yeshua, no entanto, é fiel como filho sobre a congregação de Adonai. Ele é o cabeça desse corpo, queridos. Ele é o cabeça desse corpo. E aí diz que essa congregação precisamente somos nós. Isto é, olha aí, se retivermos com emuná perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Então, nós seremos chamados da congregação, de corpo, de povo, se nós retivermos uma emuná perseverante, com coragem e esperança. Então, queridos, tem requisitos. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Adonai, por meio do nosso Adão Yeshua HaMashiach. Olha João 14,17. João 14,17 diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele vive convosco e está em vós. Queridos, caminhando para o fim, mais um episódio aqui do Tanar com relação à boa intenção. O rei Ezequias, teve boa intenção. O rei da Babilônia envia o seu filho com cartas e presentes para Ezequias, porque Ezequias estava doente. Então ele manda visitar Ezequias cheio de presentes. O que Ezequias faz? Mostra toda a casa, todo o tesouro, armas, todas as riquezas de Israel. Mostrou-lhe tudo que estava sob seu domínio. Foi uma boa intenção em recepcionar o seu visitante. Todavia, nós sabemos que o fim foi morte. Por quê? Porque a Babilônia invadiu Israel e levou todos os tesouros, inclusive o ouro e os utensílios da casa de Adonai, e destruiu tudo. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 24, versos 13 a 15. E aí, queridos, Mateus 7,6 fala que as coisas de Deus são tesouros escondidos para os seus filhos, e não para serem dados aos cães, nem aos porcos. Pérolas aos porcos. E a nossa mensagem, muitas vezes, é uma mensagem docinha, fofinha. Pessoas que detestam Israel, odeiam Israel. Ah não, mas mais. As
coisas de Deus são tesouros escondidos para os seus filhos, e não para serem dados aos cães nem aos porcos. Aqui não está falando de cães e de porcos. Queridos, mais alguns conceitos e já finalizando. Primeira coisa, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22 atesta isso. Porém errou quando, na ânsia de trazer a arca para o meio do povo, não o fez da forma como Adonai ordenara. Então, mais uma vez, nós devemos ter os nossos olhos voltados para a instrução do Eterno, sempre. Né? E aí, queridos, uma coisa, ninguém está imune a erro. Ninguém. O líder pode errar. Davi aqui era o líder, ele era o rei, um homem segundo o coração de Deus, mas errou. Agora, o que aconteceu afinal de contas? Né? Não teve ninguém do povo para confrontar Davi. Ninguém falou com Davi o que já estava escrito na Torá, de que ele não poderia fazer o transporte da arca da forma como ele pretendia, porque era um ofício exclusivo dos levitas. Covardia. Os covardes não herdarão o reino. E outro princípio aqui, queridos, é que qualquer um que está numa linha de ensino tem que ser alvo de orações. Tem que ser alvo de orações. Eu tenho até medo de perguntar. Eu vou perguntar, mas eu não quero a resposta. Quantos oram pelo trabalho aqui da sinagoga? Quantos oram especificamente pelo que eu vou falar, ou aquilo que eu vou falar, né, para que seja boca de Deus aqui, palavra de Deus aqui? Né? E aí eu digo para vocês, vocês são corresponsáveis. Eu tento fazer com o maior zelo, né? Tudo que me vem para fazer, eu tento fazer da melhor forma possível, mas vocês são corresponsáveis. Davi aqui, ele tentou fazer também da melhor forma possível, só que eles estavam fazendo da maneira incorreta, e não houve quem o confrontasse. E eu tenho certeza absoluta que se alguém tivesse chegado para Davi, do mesmo jeito que Natan chegou para ele e falou assim: esse homem é você, ô Davi, você não pode fazer isso, porque a lei determina que só os levitas, ele teria na hora acatado, não tenho dúvida nenhuma disso, zero de dúvida. Quando a congregação concordou, né, tinha que falar, né, assim. Exatamente. E outra coisa, tem um verso que fala que os filisteus transportaram a arca numa carroça de bois. Isso para os filisteus podia, porque na verdade eles estavam já sob maldição, né? O Eterno estava ferindo eles com muitas pragas lá. Mas isso não era permitido. E aí Davi, sabendo que os filisteus tinham feito esse transporte, ele fez a mesma coisa. Só que a Torá falava que não podia fazer. Ou seja, ao invés dele consultar a Torá, né, ele se deixou influenciar por um exemplo pagão, tendo aquilo como normal. E isso causou a morte de Uzá, né, a tristeza entre o povo, que todos ficaram, inclusive Davi, né, porque afinal de contas ele estava ali no comando. Então, queridos, os líderes erram. E aí nós somos chamados, né, conforme Paulo fala lá em seus ensinos, Rabino Shaul, no sentido de que nós temos que ser como bereanos, conferir nas escrituras se o que está sendo ensinado é de fato assim. Isso não tem um objetivo, não pode ter uma intenção de confronto, mas uma intenção de sujeição no corpo, de harmonia e de um ensino absolutamente rígido, sem vício, sem contaminação, um ensino correto. Eu falo sempre isso, gente. O ensino, ele tem uma finalidade, né? É uma interpretação teleológica, né? A finalidade para o qual ele é dado. E é esta finalidade que nós buscamos. Sempre eu me pergunto em qualquer estudo, o que o Eterno efetivamente está querendo ensinar. O Eterno está querendo ensinar sobre
a despeito aqui do tabernáculo, ele está querendo ensinar sobre o sacrifício em si, hoje. Não. Ele quer nos ensinar o significado disso para hoje. Diferente. Então nós buscamos essa essência para aplicarmos hoje na nossa vida, sobretudo em relação ao nosso Mashiach Yeshua. Então, as grandes lições, os líderes eram: segundo, a boa intenção de nada vale se não coincidir com a palavra de Adonai. Então, se temos boa intenção, vamos conferir agora se essa intenção bate. É a mesma coisa da questão da alimentação, que fala assim, é só orar sobre o alimento que está tudo certo. Não. A palavra diz, pela oração e pela palavra. Oração e palavra. Se não tem na palavra, não adianta orar. Você não pode orar em cima do urubu e pedir Deus para abençoar o urubu. O urubu não é para comer. Então não adianta. Pela palavra e pela oração. Pela palavra e pela oração. Aí tem gente que acha que é só pela oração. É a mesma coisa de tomar um copo de veneno e agora eu vou orar que não vai produzir nenhum efeito em mim. Isso é loucura. 1 Timóteo 4, 5. O que diz? Sim. Leia, por favor. Porque pela palavra de Adonai e pela oração é santificado. Pela palavra e pela oração. Se não passa, gente, o primeiro crivo é a palavra. Se não passa na palavra, não prossiga. Simples assim. Pela palavra e pela oração. É uma coisa e outra, não uma coisa ou outra. A oração seria a nossa vontade, né? Mas tem a vontade do Eterno primeiro, que é a palavra. Pela palavra e pela oração, né? E aqui, boa intenção, ela tem que passar primeiro pela palavra, depois também pela oração. Vamos fazer. Davi, se ele tivesse consultado a palavra, ele não teria feito. Aí o que ele fez? Ele consultou o povo antes de consultar a palavra. Ele deveria orientar o povo e o povo concordou com algo errado que ele estava fazendo. E aí só tem duas coisas para dizer: ou foi por ignorância, ou foi por covardia. Não quiseram confrontar o rei. Eu confrontar o rei? Que isso, de jeito nenhum. Eu confrontar o líder? Gente, pelo amor de Deus, somos conservos no rei. O fato de ensinar, é claro que tem a sua posição, mas nunca se sobrepõe a um ensino equivocado. Nunca, jamais. Essa é a corresponsabilidade do corpo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Gente, lâmpada para os pés é a tua palavra. Se eu não tiver a palavra do Eterno como lâmpada para os meus pés, eu vou o quê? Tropeçar e cair. Óbvio. Nenhuma ideia, queridos, nada é bom se contradisser os ensinos de Adonai, as instruções dele. Terceiro princípio aqui, lição: pressa é inimigo da perfeição. Isso é fato também, né? Davi ali naquela ânsia de trazer a arca, eu estou perdendo tempo, vamos fazer, coloca na carroça e vamos embora. Ou seja, deveria ter custado, conforme eu já falei. Então nós temos que gastar o nosso tempo primeiro consultando a palavra, orando, buscando conselhos e aí sim agir. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Olha aí, se a pessoa é negligente, ela já está desperdiçando. Provérbio 18, 19. Outro princípio, o que parece certo nem sempre é. Toda a congregação se alegrava e dançava ao lado da arca. Uma coisa boa, né? Estava todo mundo alegre, dançando e se alegrando porque a arca estava sendo conduzida. Parecia certo, mas na verdade não era. E aí eu fiz uma observação aqui. Muitos procuram uma sinagoga, uma congregação, uma assembleia, uma igreja, chama do jeito que quiser, para se sentir bem, né? Onde tudo parece paz e alegria, onde o ego é massageado,
né, inflado. Eu sou o cara. Porém, queridos, se a palavra de Adonai não for o norte dessa congregação, certamente o fim é caminho de morte. Pois não. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura Adonai tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Rapaz, olha aqui, um segundo. 1 Samuel 15, 22. Tem porventura Adonai tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Qual o Espírito fala? Entendeu? Exatamente. Quinta lição: para Deus os fins não justificam os meios. Qual que era a finalidade de Davi? Agradar a Deus. A maneira estava errada. Qual era a finalidade de usar? Proteger a arca, né? Mas também errou na forma, porque não podia. Então, queridos, só mesmo conhecendo e obedecendo a vontade de Deus. Não basta apenas querer servir a Deus. Nós temos que servi-lo da forma correta, da forma diligente. E essa tarefa, queridos, não é o servo quem estipula, mas sim o próprio Deus. Uma pessoa que segue um caminho que Deus não aprova, será justificada pelo fato de fazê-lo com sinceridade? Não será. Sinceridade não levará a pessoa ao caminho certo. Ela pode estar sinceramente enganada e estará se, obviamente, fizer sem consultar as instruções do Eterno. Yeshua diz, Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Vemos aqui, queridos, que Yeshua refuta pessoas que se diziam seus servos, mas não fazia aquilo que ele mandava. O que ele mandava? Fazer a vontade do Pai. Cumpra a vontade do meu Pai. Me imitem como eu sou dependente do Pai. Então essas pessoas, elas queriam todos os benefícios do relacionamento com Yeshua, mas não queriam as responsabilidades de abandonar a sua própria vontade. E aí, arrematando, Mateus 7, 24, 27: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ou melhor, todo que ouve e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpetos contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, Deus não aceita imperfeições. Elas são incompatíveis com a natureza dele. Nenhum erro habita nele, e nenhum erro é aceito em sua presença. Nenhum pecado pode ficar sem punição diante do Deus santo, puro e perfeito. Para que houvesse o relacionamento entre o nosso Criador e nós, as suas criaturas, o Eterno teve que castigar duramente Yeshua, lançar sobre ele todos os nossos pecados, para que nós tivéssemos uma chance de, uma vez justificados, uma vez, gente, presta atenção nisso, uma vez consumado o sacrifício, nós agora prosseguíssemos no caminho de santificação. Vocês acham que aquelas pessoas que estavam lá no templo sacrificando, confessando os pecados em cima dos animaizinhos, degolando os animaizinhos, depois ele ia para casa e tal, e nunca mais ele voltava ali, ele estaria purificado para sempre?
Mateus 7,14. Yeshua abre um caminho estreito que leva aquele que está arrependido até esse caminho. Yeshua disse, Mateus 7,14: esforçai-vos. Olha aqui, gente, requer esforço. Não, ninguém cai de paraquedas, suave. Ninguém cai. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Aliás, a primeira parte está em Lucas 13, 24, a segunda parte que é Mateus 7, 14. Quais são, então, queridos, as nossas intenções com Deus e em relação à presença dele? De que maneira nós temos agido para carregar a presença de Adonai na nossa vida? Com que nós ficamos realmente indignados quanto ao agir de Deus na minha vida e na vida dos meus irmãos? Está tudo certo? Está tudo bem? Em que momentos eu considero Deus injusto? Isso acontece? Quando acontece? Em que momento isso acontece? Tenho deixado de observar algumas das suas ordenanças já reveladas em sua palavra? A minha vida é de fato um lugar preparado em Yeshua, como mediador, o caminho, o sumo sacerdote, para que Deus realmente possa habitar? Eu dependo realmente de Deus para todas as minhas ações, ou apenas faço aquilo que eu entendo como conveniente? Que assim como Davi, nós possamos ser despertados quanto às nossas intenções e buscar em Adonai, na sua palavra, as orientações necessárias antes de colocarmos em prática até mesmo o melhor bem que nós reputamos. Que Adonai, o Todo-Poderoso, nos tome pela mão, nos conduza no caminho de santidade, de dependência para com Ele, e que nós nos esforcemos por entrar nessa porta estreita, nesse caminho apertado, mas que efetivamente nos conduzirá à presença do Pai. Shabbat Shalom a todos.